Hoje a gente vai mergulhar fundo na escuridão de uma das peças mais simbólicas e, olha, arrepiantes já escritas, Os Cegos, de Maurice Maeterlinck. É uma história angustiante sobre um grupo de pessoas perdidas, esperando por um guia que talvez nunca mais volte. Então se prepare para a gente explorar o que acontece quando a esperança e a visão simplesmente desaparecem. A peça inteira, toda a atenção, nasce dessa única pergunta, feita pelo cego mais velho. E essa frase, gente, não é só sobre um lugar físico, sabe? Ela já planta na gente aquele pavor, aquela confusão que define a peça. A gente não saber onde tá, para onde tá indo, nem qual é o nosso lugar no mundo. Imagina a cena. 12 pessoas cegas, 6 homens, 6 mulheres, de idades diferentes vivendo num asilo numa ilha completamente isolada. Agora eles estão ali, largados numa floresta antiga e escura. Eles são um pequeno retrato da humanidade, tateando no escuro, sem rumo. A única esperança deles, a única pessoa que enxerga é um padre já idoso. Foi ele que os levou até a floresta num dos últimos dias de sol antes do inverno chegar. E ele prometeu que voltaria para buscar todo mundo. Essa promessa fica ali, pairando no ar, carregada de um peso que eles mal começaram a entender. E olha, o cenário aqui é quase um personagem. É uma floresta antiga, escura, sob um céu cheio de estrelas, mas cercada por árvores com um ar meio fúnebre, sabe? O autor, Maeterlinck, cria uma atmosfera que sufoca, que dá um mau pressentimento. A escuridão é quase sólida. E é aí que a crise começa de verdade. O guia deles está demorando, e a cada minuto que passa, a incerteza vai corroendo a pouca ordem que existia no grupo. Aquela dependência que eles tinham numa autoridade que sumiu, bom, isso virá medo. E o medo, claro, leva à anarquia. Olha só como a dúvida se espalha rápido e vira quase uma rebelião. Um dos cegos já começa a questionar não só onde o padre está, mas se ele ainda era capaz de guiá-los. A necessidade de ter um líder, de ter alguém que diga, é por aqui, se torna uma coisa desesperadora. Essa comparação aqui mostra bem essa deterioração. Com o padre eles eram dependentes, mas existia uma ordem. Sem ele, o grupo mergulha no questionamento, na paranoia e, no fim, no caos total. A ausência de uma única figura de autoridade simplesmente desfaz todo o tecido social deles. O silêncio se torna o maior inimigo. Eles começam a falar sem parar, a discutir, a fazer qualquer barulho só para preencher o vazio e espantar aquele pavor que a escuridão traz. Falar é o jeito deles de provar que ainda existem, sabe? Que não foram simplesmente engolidos pela noite. Agora vamos sentir como o terror é construído na peça. Já que eles são cegos, o medo não vem do que eles veem, mas sim do que eles ouvem, do que eles sentem, do que eles imaginam na escuridão. É um ataque aos sentidos que coloca a gente bem no meio da experiência deles. Então, o que exatamente eles ouvem nessa escuridão toda? Cada barulhinho vira uma fonte de esperança ou de terror absoluto. E o pior é não saber identificar o que é o quê. Isso só aumenta a ansiedade minuto a minuto. A paisagem sonora é cruel. O barulho do mar parece uma ameaça, como se fosse engoli-los. Pássaros voam sobre a cabeça deles como um mau presságio. Um relógio batendo meia-noite ao longe só serve para lembrar o quanto eles estão perdidos. E aí, os passos. Será a salvação ou algo muito pior? Maeterlinck enche essa floresta de símbolos muito fortes que representam a decadência, a falta de esperança e a morte, sempre presente. Essa floresta não é só uma floresta, ela é um cemitério para a esperança humana. A hora que eles encontram os narcisos é um momento chave. A jovem cega, que ainda tem a lembrança de como as flores eram, não as identifica pela beleza, mas sim pela doença. Elas estão frágeis, murchas, flores dos mortos. A própria natureza, ali no palco, está espelhando o estado de abandono e de morte iminente deles. Conforme a peça vai chegando ao fim, o ambiente fica cada vez mais hostil. A temperatura cai de verdade e começa a nevar sem parar. Esse frio que vai aumentando simboliza o fim da vida, o fim do calor. É a morte chegando, de forma lenta e inevitável, envolvendo todo mundo. E agora a gente se aproxima do clímax, que é simplesmente devastador. Um pequeno momento de esperança vai levar a uma descoberta terrível, a mais horrível que se pode imaginar. De repente, o cachorro do asilo aparece. Imagina o alívio, a explosão de alegria que toma conta do grupo. Eles têm certeza de que a salvação chegou, que o cachorro vai guiá-los de volta para casa. Por um instante, por um breve momento, a esperança é real.
Mas o cachorro não os leva para a segurança. Ele os leva até um corpo, frio, imóvel. A esperança se quebra em 1000 pedaços com essa frase. O terror não está mais lá fora, na floresta. Ele está bem ali, no meio deles. E aqui vem a ironia final, que é esmagadora. A autoridade que eles tanto esperaram, questionaram, amaldiçoaram, o padre, ele esteve morto bem ali no meio deles o tempo todo. A espera foi em vão. A fé deles estava depositada num cadáver. Mas o terror não para por aí. Depois dessa descoberta, um silêncio pesado toma conta de tudo. E nesse silêncio, eles ouvem novos passos se aproximando, bem devagar. O bebê que está no colo da mulher cega é o único que pode ver, e ele começa a chorar, de medo de algo que só ele está vendo chegar. A jovem cega então se vira para essa presença desconhecida e faz a última pergunta da peça. É a mesma pergunta que no fundo eles fizeram o tempo todo, a grande pergunta da humanidade. Quem vai nos guiar? Quem está no controle? Quem está aí na escuridão? E a resposta? Não tem resposta. A peça termina num silêncio absoluto, aterrorizante. O choro do bebê é o último som que a gente ouve, ecoando no vazio. A pergunta fica no ar, deixando não só os personagens, mas a gente também nessa incerteza perpétua e arrepiante. Quem ou o que finalmente chegou para eles na escuridão?